Olá, paz de Cristo. Eu, Padre Juliano, coloco à disposição nesse meu canal no YouTube esse espaço que eu quero ver se eu consigo fazer de vez em quando, para nós conversarmos sobre teologia, um bate-papo, um tira-dúvida sobre questões da fé cristã católica. Hoje é o dia 12 de fevereiro de 2021, estamos aí sexta-feira de carnaval, apesar que esse ano, por causa da pandemia, não vai ter carnaval, né? E quarta-feira nós vamos começar a quaresma. Quaresma é um tempo propício para penitência, é um tempo especial de penitência na Igreja Católica. E muita gente ainda não entende por que penitência é uma prática piedosa e, ao mesmo tempo, é um sacramento. O que é o sacramento da penitência? Para que ele serve? Realmente nós precisamos recorrer a esse sacramento? Nós sabemos que há uma crise já há algumas décadas, uma crise instalada na Igreja Católica a respeito justamente do sacramento da penitência. Porque muitas lideranças da Igreja, muita gente engajada nas pastorais, e desculpe eu dizer, até mesmo ministros ordenados, padres, diáconos, não se confessam com regularidade. Isso é grave, né? E nós precisamos compreender por que a dificuldade de se confessar. Então vamos conversar primeiramente sobre isso. O que é o sacramento da penitência? Bom, o segundo mandamento da Igreja, né, são 5 mandamentos da Igreja, vamos lembrar. O segundo diz que todo católico deve se confessar sacramentalmente pelo menos uma vez ao ano. Então, queridos, a penitência é o exercício daquele poder que Nosso Senhor deu à Igreja de ligar e desligar. Lembra, Mateus 16, ele disse a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ligar significa prender uma pessoa, significa excomungar, tirar da comunhão uma pessoa. Desligar significa liberar a pessoa, deixar a pessoa livre. Então, esse poder que Nosso Senhor deu a Pedro, que deu à igreja toda, na pessoa de Pedro, significa que a igreja recebeu de Jesus o poder de administrar o perdão, a misericórdia de Deus. Sim, Jesus deu aos apóstolos o poder de pregar a palavra, poder de expulsar demônios, poder de fazer milagres, poder de transformar o pão e vinho em corpo e sangue dele. Isso a gente entende. Por que há tanta dificuldade de entender que, junto com esses poderes todos, Nosso Senhor nos deu também o poder de perdoar pecados, absolver pecados, né? Basta lembrar que o próprio Jesus, quando disse àquele paralítico: teus pecados estão perdoados, causou muito estranheza, né? As pessoas perguntaram: como assim teus pecados estão perdoados? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Então Jesus já criou essa polêmica e ela continua na igreja hoje com as pessoas que estranham e acham que é bobeira, que não precisa. Não, eu não preciso confessar com o padre porque eu confesso direto com Deus. Ora, queridos, se isso fosse possível, então alguém poderia dizer: eu não preciso de ir à missa porque eu mesmo consagro o meu pão e eu mesmo como. Eu não preciso ir lá para ser batizado, eu mesmo me batizo, eu mesmo me crismo. Não, aí isso não é igreja, isso não é comunidade, isso não é o corpo de Cristo. Isso é individualismo, isso não tem nada a ver com o que Jesus deixou na terra, o que Jesus fundou. Jesus quis que nós vivêssemos como um corpo realmente. Os membros do corpo estão interligados, um depende do outro. Então Nosso Senhor quis ligar e desligar a comunhão na igreja por meio dos seus representantes, que são os sacerdotes, presbíteros e bispos. Então o sacramento da penitência, ele é uma realidade desde o início da igreja. Só que nos primeiros séculos, entendia-se a penitência junta do sacramento do batismo. Ainda não estava claro, nos primeiros séculos, que a penitência era um outro sacramento. Pensava-se que a penitência e o batismo era uma coisa só. Assim como aconteceu com a crisma também. Só aos poucos foi se entendendo que era um outro sacramento, né? Lembre-se que Jesus não deixou tudo pronto, tudo escrito, né? Ele prometeu na Santa Ceia aos apóstolos que nem tudo vocês podem compreender agora, mas o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Então, ao longo dos tempos, a igreja, que é governada, que é conduzida pelo Espírito Santo, ela vai
entendendo, desenrolando aquilo que Deus quis revelar sobre si mesmo e sobre a história da salvação. Então, no início, as pessoas adiavam o batismo o máximo possível. Muitos deixavam para se batizar no leito de morte, porque só há um batismo, diz o apóstolo Paulo em Efésios. Então, eu não posso perder a única oportunidade de me reconciliar com Deus e de encontrar a salvação depois do pecado mortal. Aos poucos, a igreja foi percebendo que essa prática não era conveniente. Muita gente não tinha oportunidade de se batizar, morria sem o batismo. Quem morria, por exemplo, num acidente, morria de uma morte inesperada, morria sem a ajuda dos sacramentos. Então, o sacramento da penitência foi se separando do batismo e se tornou uma prática pública. A pessoa se batizava, então ela prometia ser fiel aos mandamentos, fazia uma aliança com Deus e também prometia à comunidade. A aliança batismal não é só feita a Deus, a pessoa de Deus, mas ao corpo de Cristo como um todo, cabeça e membros. Portanto, a gente se compromete com a igreja também. Como membro da igreja, a gente se compromete a viver os mandamentos. Então, quando eu quebro um dos mandamentos, quando eu sou desobediente e pratico um pecado mortal, quer dizer, um pecado que rompe a minha comunhão com Deus e com a igreja, eu preciso que a igreja ministre um sacramento da penitência. No início, como eu dizia, isso era público. Alguém cometia, por exemplo, adultério ou um pecado grave, um homicídio, por exemplo. Então ele ia diante da comunidade e pedia perdão. Daí que surge o ato penitencial na Eucaristia, né? No início era o momento em que quem cometeu pecados graves dizia em público, né? E os sacerdotes impunham uma penitência, impunham uma satisfação. Você, depois que fizer tal coisa, tal obra de caridade, ou tal peregrinação, por exemplo, ou tal esmola, então você é readmitido à comunhão plena da igreja. Isso é tão importante que é daí que vem o nome comunhão dado à Eucaristia. Só quem passa pelo sacramento da penitência e é declarado em comunhão com a igreja é que pode receber o sacramento que se chama comunhão, né? Um grande erro, pessoas que não se confessam, pessoas que não celebram o sacramento da penitência há muito tempo, continuarem comungando. Está errado. O Catecismo da Igreja nos mostra, o Código de Direito Canônico nos mostra, está errado. É necessário voltar primeiro à comunhão com Deus e com a Igreja, pelo sacramento da penitência, da confissão, e depois voltar ao sacramento chamado comunhão, que é a Eucaristia. Ao longo dos tempos, a coisa foi evoluindo ainda mais, porque a confissão pública causava muitos problemas. Nós sabemos o quanto era escandaloso, né, quando o marido, por exemplo, dizia em público, eu pratiquei o adultério. Então a igreja foi entendendo que essa confissão não precisa ser pública. Para confessar a igreja, não precisa confessar para a comunidade toda reunida, porque o sacerdote, ele é o representante de Deus perante a comunidade e é também um representante da comunidade perante Deus. Então, se confessa ao sacerdote, você está confessando ao mesmo tempo a Deus, representado ali pelo sacerdote, e está confessando a igreja inteira. A igreja inteira não precisa saber, só o representante da igreja precisa saber do seu pecado. Então você vai ao confessionário, a confissão é sempre individual, né? Já antes do segundo milênio, antes da entrada no segundo milênio, essa forma já estava definida na igreja, como é hoje, né? O sacramento da penitência é um sacramento particular, individual e sigiloso. Sigiloso. Tudo que é falado ali, o penitente conta para o sacerdote, que é o confessor, morre ali, por mais grave que seja, ainda que seja um crime hediondo. O padre não tem permissão nem de dizer isso para outro. Se ele quebrar o sigilo de confissão, o padre é excomungado da igreja, é algo seríssimo, né? E também o padre não pode também nem julgar aquela pessoa fora ali do sacramento, não pode agir conforme aquilo que ele ouviu. O que o padre ouve ali no confessionário, ele morre ali, né? Deixa morrer ali no confessionário. Então não há por que ter medo, vergonha, resistência, dificuldade de se confessar. É necessário, assim como quando vamos ao médico.
É desagradável? Às vezes tem que tirar a roupa, mostrar aquela parte que está ferida, aquele machucado, aquela infecção. É desagradável? É, mas vai fazer o quê? Se eu quero ser curado, eu preciso mostrar onde dói, preciso mostrar a minha ferida. A mesma coisa acontece na penitência. Foi Jesus que fez essa comparação da misericórdia de Deus com um médico, né? Não, os sãos não precisam de médico, e sim os que estão doentes. Então, os pecadores precisam de Cristo, Salvador. Os que já são santos não precisam de um Salvador, né? Os pecadores é que precisam. Então, penitência é isso, irmãos. Nós precisamos, sim, nos confessar. Muitas pessoas têm perguntado, padre, a confissão comunitária é válida? Não, não existe confissão comunitária, irmãos. Se na sua paróquia estão fazendo confissão comunitária, tem um erro de compreensão, não existe. Confissão nunca é comunitária. O que pode acontecer é a celebração comunitária da penitência. Aí sim. Nessa celebração, há duas formas. Pode ser com confissão individual, então faz a celebração, tem a pregação, a leitura da Bíblia, e depois cada um entra na fila e vai se confessar. Ou pode ser com absolvição geral, em que não há confissão individual naquele momento. Mas veja bem, o Código de Direito Canônico, o Catecismo da Igreja e a legislação a respeito desse cânon 964 do Código para o Brasil dizem claramente, essa é a definição da Igreja. A absolvição geral, que dispensa a confissão individual, só pode ser realizada, primeiro, com autorização do bispo diocesano, segundo, se houver motivo para isso. Quais são os motivos? Por exemplo, num caso de morte. Vamos pensar, por exemplo, um avião que está caindo, ou um navio que está naufragando, não dá tempo de ouvir todo mundo em confissão, o padre pode ministrar a absolvição geral. Ou num caso em que não há um sacerdote disponível num prazo que as pessoas possam se confessar. Por exemplo, vamos pensar numa comunidade lá no interior da Amazônia, onde vai o padre apenas de 6 em 6 meses, ou uma vez ao ano, como é a realidade lá. Bom, o padre vai um dia na comunidade, não dá tempo de ouvir todo mundo antes da missa, então o padre dá a absolvição. Casos assim extraordinários, né? Uma paróquia que tem a presença do padre regular o ano todo, isso não justifica a celebração comunitária da penitência com absolvição geral. Não justifica, né? Claramente, basta ler os documentos da igreja que eu mencionei para você confirmar isso. Então, e se você participou de uma celebração com absolvição geral? E agora? Bom, quando um padre faz uma celebração dessa, ele tem por obrigação deixar bem claro, infelizmente muitas vezes isso não acontece, mas deveria, o seguinte, olha, eu vou dar a absolvição e você, assim que possível, deve procurar o sacerdote e se confessar. A absolvição geral não é a dispensa da necessidade de confissão. É simplesmente inverter a ordem. Numa confissão normal, primeiro você confessa pessoalmente com o padre, depois o padre te dá a absolvição. Na absolvição geral, acontece o contrário. O padre primeiro dá a absolvição, você se comprometendo a, assim que possível, confessar aqueles pecados individualmente. Não há nenhum caso de dispensa, nesse sentido, dispensa da confissão para dar absolvição. A não ser em caso de doença. Por exemplo, na celebração da unção dos enfermos, né, se o doente está grave, o padre pode dar absolvição e a indulgência plenária, né, sem a necessidade de se confessar. O próprio sacramento da unção também perdoa pecados, sem a necessidade de confissão. Mas o sacramento da penitência sempre exige a confissão individual e integral, né, a confissão de todos os pecados mortais. Certo? Então, se você está mais de um ano sem se confessar, você não deve comungar, certo? Porque é um pecado contra o segundo mandamento da igreja e, com certeza, é também pecados contra os 10 mandamentos, porque, a não ser que você seja santo, né? Não é o meu caso, não é o caso de 99,99% dos católicos. Se você for santo, sem pecado, tudo bem. Então basta você se confessar uma vez por ano. Agora, se você for como eu, então você precisa confessar-se toda vez que comete um pecado mortal. Pecado contra um dos 10 mandamentos, pecado grave, né? Pecado mortal é um pecado deliberado. É quando eu faço uma coisa que eu sei que é contra a lei de Deus, eu sei que ofende a Deus, eu sei que é desobediência, eu posso evitar,
se eu quiser, mas eu não evito. Eu escolho cometer o pecado. Né? Esse é um pecado mortal. Porque ele pode me levar à morte eterna. Se eu não me arrepender, né, se eu morrer em estado de pecado mortal, eu posso perder a salvação e ir para o inferno. É isso que nos diz o catecismo da igreja, né, a doutrina da igreja. E os pecados veniais, esses não preciso confessar no confessionário. Isso eu posso pedir perdão no próprio ato penitencial. São os pecados leves, né, os pecados feitos por descuido, por esquecimento, aqueles pecados que você comete e imediatamente se arrepende, né? Não aquele que você planejou, né, e teve a oportunidade de pensar, vou ou não vou fazer. Né? Pecado venial é aquele que você faz por impulso, sem querer, querendo. Né? E aí você não precisa, então, ir se confessar. Apesar que é também recomendável que você confesse os pecados veniais. Mas, obrigatoriamente, deve se confessar apenas os pecados mortais. Ok? Tá bom. Uma outra dúvida que muita gente tem é a respeito das indulgências. Muita gente não entende. Nós estamos aqui no ano de São José, né? Santo Padre convocou o ano de São José, de dezembro de 2020 até dezembro de 2021. E o Papa, então, nos deu uma lista de coisas que nós podemos e devemos fazer para lucrar, ganhar indulgências plenárias. O que é isso? Fala-se pouco disso, muita gente nem sabe entender o que é isso, nem sabe explicar o que é isso. Então vamos lá. Quando nós cometemos um pecado, esse pecado ele produz em nós uma culpa e uma pena. Isso está no Catecismo da Igreja, tá? Pode procurar lá, você vai ver. Então o pecado ele produz uma culpa. Essa culpa é apagada quando eu me confesso, no sacramento da penitência, na absolvição. Essa culpa é apagada. Mas além da culpa, tem as consequências do pecado. Né? Porque Deus é misericordioso, mas Ele é justo também. Né? Então, justificação não é só perdão de pecados. Justificação tem uma coisa a mais. Eu preciso reparar o que eu fiz. Eu preciso arcar com as consequências do meu erro. Né? Então, tem uma pena para pagar. Essa pena é o que nós chamamos de purgatório. Né? Quando a pessoa morre com penas para pagar, né, ela passa por esse período que nós chamamos, esse estado que nós chamamos de purgatório. Essa pena ela é paga aqui no mundo, as nossas dificuldades, nossas doenças. Por que Deus permite doença, Deus permite catástrofe, sofrimento? Deus não criou nada disso, mas Ele permite. Por quê? É consequência do pecado. Né? Então é como um pai que, diante de um filho que cometeu um erro, né, o pai perdoa o filho, abraça o filho, mas diz, agora você vai consertar o que você fez. Né? Um pai que vive consertando, que vive pagando as dívidas que o filho fez e não exige que o filho pague, é um pai que está educando mal o seu filho. Né? O verdadeiro amor educa. Então, quando nós cometemos um pecado mortal, depois de nos confessar, nós temos uma pena a pagar. Essa pena, então, pode ser paga nos nossos sofrimentos do dia a dia, na satisfação que o padre nos dá. Né? Por exemplo, padre, eu roubei. Então o padre dá a absolvição, eu te absolvo dos seus pecados. Satisfação, você vai restituir o que você roubou. É o que nós chamamos de penitência, né? Na verdade se chama satisfação. É o gesto concreto que o padre nos dá após a absolvição como remédio contra o pecado. Né? Então essa satisfação também vai pagando essa pena. E, como eu disse, as penas do purgatório. Então, nós temos que arcar com essas penas. Né? Nós vamos... É como... Imagine alguém, por exemplo, que matou alguém da sua família. Né? Praticou um crime horrível. Depois, essa pessoa se arrepende, pede perdão a você. Você pode dizer, olha, eu te perdoo. Ah, então eu posso ir para casa? Não. Eu te perdoo, mas você vai para a cadeia. Não é assim? Perdão não libera a pessoa de arcar com as consequências do erro. Então, eu perdoo você, quer dizer, eu libero você da culpa, mas você ainda precisa prestar contas, precisa pagar a pena. Então, daí que vem a palavra penitenciária. Né? Penitenciária é o lugar onde as pessoas pagam as penas devidas aos seus crimes, aos seus pecados. Né? Inclusive, existe no Vaticano uma instituição chamada Penitenciária Apostólica. É essa instituição que organiza, que orienta a respeito das indulgências plenárias. Pois bem,
que são então as indulgências plenárias? O Papa, pelo seu poder recebido de Jesus de ligar e desligar, como eu já disse, e também os apóstolos, em João capítulo 20, recebem de Cristo ressuscitado aquela ordem: a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados, a quem vocês retiverem os pecados, eles serão retidos, né? Então os apóstolos, que hoje na igreja são os bispos, né? O Colégio Universal dos Bispos, em comunhão com o Santo Padre o Papa, bispo de Roma, os bispos podem dar indulgência plenária, liberando então a pessoa daquelas penas, né? É como um indulto. Você sabe que na nossa Constituição, uma vez ao ano, no fim do ano, o presidente da República tem o direito de dar um indulto natalino, né? Ele libera, no fim do ano, ele libera algum preso. Ele tem o poder, claro, não são todos os tipos de presos que podem ser soltos, né, por esse indulto, mas uma boa parte pode ser solto ou liberado de uma condenação futura. Isso é indulgência. Quer dizer, é um transbordamento da misericórdia. Além de perdoar, Deus nos dá também a indulgência, né? Existe o que nós chamamos de, na comunhão dos santos, né? Professamos no credo, creio na comunhão dos santos, existe o que nós chamamos de tesouro espiritual da igreja. A igreja é como se fosse uma tesoureira dos bens de Deus, né? Deus dá a graça, né? A graça santificante, que vai salvando as pessoas, que vai santificando, que vai perdoando, que vai construindo santidade no coração das pessoas. E os méritos de Cristo e dos santos todos, né, compõem uma espécie de tesouro. É como se nós tivéssemos um cofre espiritual, né, em que tudo aquilo que Nosso Senhor fez de virtude, a Virgem Maria, os santos, né, tudo que eles fizeram de virtude, de penitência, de mortificação, de heroísmo, né, os mártires que deram a vida por Jesus, enfim, tudo isso vai acrescentando, vai somando ao tesouro da igreja, né? Lembre-se que nós não somos apenas indivíduos diante de Deus, nós estamos diante de Deus como membros de um corpo. Nós modernos temos a mentalidade individualista, nós achamos que somos indivíduos isolados diante de Deus. Não somos, não é assim que Deus nos vê. Deus nos vê como um corpo de Cristo, né? Nós que somos batizados. Pois bem, então, a carta de São Tiago diz: a caridade encobre uma multidão de pecados, né? Então é isso. Os santos, os méritos dos santos, Cristo Nosso Senhor, a Virgem Maria e os santos, né, compensa, digamos assim, os crimes, os pecados hediondos que nós cometemos, né? E quem é que faz esse equilíbrio, né? Quem é que faz com que o que está sobrando, né, na vida dos santos venha cobrir o que está faltando na minha vida? É a indulgência. A igreja faz isso quando concede as indulgências. É uma doutrina maravilhosa, né? Infelizmente está fora de moda, como se a igreja tivesse moda, né? Nós precisamos recuperar essa doutrina, que é belíssima, né? Então, quando a igreja dá uma indulgência plenária a alguém, se alguém fizer tal coisa, a igreja está dizendo assim: olha, eu concedo a você a indulgência de todas as penas que você precisaria pagar no purgatório e também nessa vida, cometidos até hoje. Por isso, indulgência plenária, total, né? Havia antigamente as indulgências parciais. Hoje só se fala praticamente sempre de indulgências plenárias. Quer dizer, todas as penas que você deveria pagar por todos os pecados cometidos até hoje, tudo isso é cancelado. Deus zera a sua conta, né, por obra da igreja. A igreja, que é o corpo de Cristo, né, agindo na pessoa de Cristo, a igreja aplica desse tesouro espiritual, né, dos méritos de Cristo e dos santos, aplica isso naquele pecador, né, e faz com que aqueles heroísmos dos santos cubram os pecados que nós cometemos e, portanto, paguem as penas que nós devíamos pagar. E isso é indulgência plenária. Então, por exemplo, no ano de São José, o Santo Padre, o Papa Francisco, declarou, né, numa bula o seguinte: aqueles que ao longo desse ano praticarem uma obra de misericórdia, ou corporal ou espiritual, ou aquele que fizer uma meditação da Sagrada Escritura durante 30 minutos, ou ainda aquele que rezar a oração de a ladainha de São José, enfim, tem algumas orações, né, algumas condições que o Papa determinou, né? Aqueles que fizerem uma dessas atividades, tendo cumprido o preceito, né,
a exigência, quais são as exigências? Confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do Papa. Para qualquer tipo de indulgência, nós temos que cumprir primeiramente essas 3 exigências, né? Eu tenho que me confessar pessoalmente. Na prática se diz, em média, 8 dias antes ou até 8 dias depois de você fazer aquela prática que dá a indulgência. Por exemplo, então eu vou fazer minha meditação agora, meditando sobre o Pai Nosso. É uma outra coisa, né? Quem meditar sobre o Pai Nosso durante meia hora, né, ganha a indulgência. Então hoje, né, dia 12 de fevereiro, eu vou meditar sobre o Pai Nosso. Então se eu me confessei 8 dias antes, até 8 dias depois, eu posso fazer a confissão com essa intenção. Isso é importante também, né? Tem que ser uma confissão na intenção de ganhar indulgências, né? A intenção do fiel vale muito, conta muito. Então eu me confesso, eu faço a comunhão, eu vou à missa ou à celebração da palavra, recebo a comunhão nessa intenção, e eu rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria, pelas intenções do Papa, pedindo a Deus, Senhor, escutai a oração do Santo Padre o Papa, as intenções dele, né? Várias intenções, tanto aquela intenção principal que todo mês ele divulga, quanto as intenções que estão no coração dele. Rezar pelas intenções do Papa. Então, se eu fiz essas 3 coisas e fiz a meditação, né? Como eu falei, a meditação do Pai Nosso, por exemplo, né? Em meia hora, aquela prática que o Papa determinou, eu ganho indulgência plenária. Né? Não preciso de mais nada, basta eu fazer isso e eu sei que eu ganhei indulgência plenária. O que quer dizer indulgência plenária? Então, quer dizer que se eu morrer agora, tendo me confessado, não estando em pecado mortal, né? Se eu morrer agora, eu vou direto para o céu. Olha, a indulgência plenária é belíssima, né? Concede o céu. Eu não passo pelo purgatório. Porque normalmente as pessoas passarão primeiro pelo purgatório antes de entrar no céu. Aliás, isso é uma outra coisa, né? Nós precisamos corrigir a nossa fala, né? Muito comum ouvir católicos, né, em exéquias, em celebrações de corpo presente, né, falando daqueles que morreram, ou para consolar a família, etc., falando assim, porque o fulano que morreu hoje já está na presença de Deus. Ora, isso é canonizar a pessoa. Nós não podemos afirmar que alguém já está no céu. Isso é o que nós chamamos de beatificação. É o Papa que faz isso. Depois de analisar a vida da pessoa inteira, depois de ter o testemunho de heroicidade daquele irmão, né? Depois de ter milagres que comprovem, né, a intercessão daquela pessoa, que confirmem que ele está no céu, aí que a igreja diz, esse está no céu. Não, só o Papa que pode fazer isso. Eu, você, não podemos dizer, minha avó aqui que morreu, meu avô, ele com certeza está no céu. Não, nós não podemos afirmar isso, né? Eu posso crer, eu posso esperar que o meu avô esteja no céu, sim. Mas eu não posso afirmar publicamente, ele está no céu, porque isso não cabe a mim. Quem sou eu para afirmar isso, né? Então não devemos declarar a santidade de ninguém. Pelo contrário, diante do corpo de um irmão falecido, numa celebração de exéquias, nós devemos orar para que Deus acolha aquele irmão no paraíso e não afirmar que ele já está no paraíso. Tá certo? Pois bem, por falar nisso, nós podemos também ganhar indulgências, né, pelos mortos. Do dia 1º ao dia 8 de novembro, cada ano, por causa da festa de finados, a igreja concede indulgência plenária para os mortos. Então você pode visitar um cemitério, né, ou fazer uma oração no dia de finados em qualquer igreja, e tendo feito essas 3 coisas, confissão, comunhão e oração pelo Papa, você pode ajudar uma alma do purgatório a se libertar daquele sofrimento, daquela pena que está pagando e entrar no céu. Deus Nosso Senhor nos concede a graça de participar da obra da redenção. Nós colaboramos com Cristo na redenção das pessoas. Isso é a comunhão dos santos. Tudo isso está embutido naquilo que nós dizemos no credo. Creio na comunhão dos santos. Comunhão dos santos é isso, né? Há uma grande comunhão de santidade na igreja. Alguns são mais pecadores, outros são menos, alguns têm mais virtudes, outros têm menos, mas há uma comunhão, há uma partilha desses bens espirituais. É isso que a igreja faz com a indulgência, concedendo indulgência plenária. Espero que você aproveite isso, não perca tempo, né? Nós podemos evitar muitos sofrimentos se nós simplesmente fizermos esse gesto simples para ganharmos as indulgências. Aí tem uma pergunta
polêmica, difícil de responder. Padre, eu vivo numa situação irregular no matrimônio, por exemplo, vivo não com a minha esposa, mas com uma outra mulher, me divorciei e estou numa nova união, ou então, sei lá, qual situação de pecado, por exemplo, uma pessoa que está vivendo um namoro com relação sexual, né, relação sexual antes do casamento, ou uma pessoa homossexual que está tendo relações homossexuais e não vai mudar, vai continuar tendo, né? Pessoas que estão em situações assim, situações de pecado, mas não estão dispostos a mudar. Portanto, essas pessoas não podem receber absolvição, né? Para receber absolvição, a pessoa tem que aceitar romper com o pecado de uma vez por todas. Não é válida uma absolvição em que alguém diz, eu estou em adultério, mas eu vou continuar, padre, mas me perdoa. O padre tem que dizer, olha, vai com Deus, que Deus te acompanhe, mas eu não posso te dar absolvição, né? Claro, Deus só pode dar o perdão, Deus só pode retirar a culpa quando há verdadeiro arrependimento. E arrependimento não significa só, que dor, eu cometi um pecado. Significa também, eu me comprometo a não cometer mais. Eu quero vida nova, eu quero mudar, eu aceito romper com o pecado. Se não houver isso, não pode haver absolvição válida. E, portanto, uma pessoa que está numa situação de pecado, que, portanto, não pode receber absolvição, não pode comungar, como é que ela faz para receber as indulgências? Eu oriento o seguinte, olha, apela para a misericórdia de Deus. Deus deve ter, a igreja não afirma isso, tá? Deus deve ter meios extraordinários para quem tentou de todas as formas, mas não consegue se adequar à disciplina da igreja. Deus deve ter meios extraordinários. Então, o que eu digo é, para as pessoas que estão sem condições de receber absolvição, façam muita caridade, tentem adequar-se em tudo mais na sua vida à lei de Deus. Se esse ponto você não consegue, vamos apelar para a misericórdia, né? Apela para a misericórdia, esperando, pode ser que Deus te conceda essa indulgência. Nós não podemos saber, a igreja não afirma isso, tá bom? Eu estou dizendo, se não tem outro jeito, vai fazer o quê? Vai abandonar a igreja? Não, de jeito nenhum. A gente sempre tem que buscar, nessas situações, o mal menor. Se eu não posso fazer tudo aquilo que a igreja pediu, eu faço o possível. O Papa Francisco disse isso na Evangelii Gaudium, exortação apostólica do início do seu ministério petrino. Ele disse, agrada muito a Deus um pequeno passo em direção à santidade. Ainda que seja um passo bem pequeno, isso agrada a Deus. Então, o que não pode é ficar estagnado ou, pior, dar um passo para trás, piorar na vida. Isso não. Mas se eu não consigo avançar muito, eu avanço um pouquinho. Se eu não consigo romper com a minha nova união e viver em castidade, né? Se eu não consigo, uma pessoa, por exemplo, homossexual, que está num relacionamento homossexual, e ela diz, olha, eu não consigo, já tentei, mas não consigo viver a castidade. Bom, você não consegue, então pelo menos diminua o máximo possível a gravidade desse pecado. Viva pelo menos na fidelidade, né? Sem promiscuidade. A gente sempre tem, não é um tudo ou nada, irmãos. Não pode ser um tudo ou nada, né? Nós temos que fazer o que nós mais conseguimos. Agora, não podemos ser mesquinhos com Deus, medíocres com Deus. Você realmente tentou? Com sinceridade, você tentou? Né? Se você tentou, quem sou eu para dizer que você vai para o inferno? Eu não tenho condições de dizer isso. Eu creio no Deus da misericórdia. Faça o que for possível. E o que não for possível, apele para a misericórdia de Deus. Tá certo? Bom, a terceira coisa que eu queria tratar nesse podcast é sobre a campanha da Fraternidade 2021. Muita polêmica nas redes sociais, muita besteira, muita fake news, né? É a 5ª campanha da Fraternidade Ecumênica. Quero lembrar que a campanha da Fraternidade é feita pela Igreja no Brasil durante o tempo da Quaresma, desde os anos 60 do século passado, mas a partir do ano 2000, de 5 em 5 anos, ela é ecumênica, quer dizer, ela tem a participação das demais denominações do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, né? O lema desse ano é Efésios 2,14a. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade.
E o tema, você está vendo aí, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Um belo cartaz que mostra aí o enfermeiro, o pastor, o padre, a religiosa, né? A pessoa com deficiência, o negro, o branco, o índio, a criança, o idoso, né? A diversidade, porque a vida é assim, né? E aí tem pessoas ultraconservadoras que se acham mais católicos que o Papa, né? Tem muito hoje católico assim, que fica criticando a Conferência dos Bispos do Brasil, né? A CNBB quer dizer Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? Fica criticando o Papa Francisco e fica criticando a campanha da fraternidade, dizendo que isso é heresia, não sei o quê. Eles estão criticando principalmente o número 68 do texto base, porque fala do grupo, da população LGBTQI+. Então, eles dizem que isso é um absurdo, que a igreja nunca aceitou, e realmente, a igreja nunca aceitou essa expressão, que é aquilo que chamam de ideologia de gênero. Né? Então, essa expressão aqui, LGBTQI+, no texto base da campanha da fraternidade, dizem os ultraconservadores, é uma afronta à doutrina da igreja e seria a influência da ideologia de gênero na doutrina católica. Bom, vamos lá. Primeiro, como eu disse, essa campanha é ecumênica. Portanto, esse ano, quem produziu o texto não foi a Igreja Católica, foi o Conselho de Igrejas Cristãs. Portanto, é uma equipe de teólogos de várias denominações. Quando a gente senta para fazer ecumenismo, irmãos, já está embutido aí a ideia de que nem tudo nós concordamos 100%. Não é? Os irmãos das igrejas presbiteriana unida, metodista, luterana, não sei mais quais as igrejas, né? Muitas coisas nós discordamos. Né? Eles não creem na presença real de Cristo na Eucaristia, na transubstanciação, nós cremos. Eles não creem na intercessão da Virgem Maria, nós cremos. Né? Nós não cremos em algumas coisas que eles professam, por exemplo, só a fé, né? Só a Escritura. Nós cremos na importância das obras. Isso já está resolvido. Também essa polêmica de fé e obras já está resolvido no diálogo com os luteranos. Mas, enfim, nós temos muitos pontos de desacordo. Então não quer dizer que nós concordemos 100% com tudo que está dito aqui. É um consenso. Quem conhece política sabe o que é isso. Né? Você vai fazer política, você tem que negociar com grupos, com partidos com quem você não concorda. Mas vamos negociar, vamos chegar a um consenso. A própria forma de fazer a campanha da fraternidade, de produzir esse texto, já é um exercício de fraternidade, de unidade. Unidade quer dizer isso. Não dá para ser, mais uma vez, tudo ou nada. A gente vai até onde dá para ir. Então, esse grupo optou por colocar essa expressão, né? LGBTQI+, que significa leis, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneros, queer, e não sei mais o que, e mais. Esse mais quer dizer vários tipos, porque eles defendem que existem vários tipos de gênero. Eles defendem que a pessoa não tem que ser reconhecida como homem só porque tem um pênis. Ela não tem que ser reconhecida como mulher só porque tem uma vagina. Alguém tem uma vagina, mas se sente homem, portanto o gênero dela é masculino, etc. Nós católicos não concordamos com essa teoria. Tá? Nós não aceitamos. Para nós, o Papa Francisco disse isso várias vezes já. Né? Para nós, a informação sexual, a identidade sexual tem mais peso. Então, uma mulher, né, uma pessoa que nasceu do gênero feminino, nasceu com uma vagina, né, ela, segundo a nossa forma de ver, nossa doutrina, ela não tem o direito de mudar o seu gênero, né, de dizer que ela não é mulher, que ela é homem. Né? Nossa forma de ver. Mas veja, nós não vamos ser inimigos de quem pensa o contrário. Tá certo? Isso aqui não ofende a nossa doutrina. O católico tem que conhecer a doutrina, né, católica e abraçar a doutrina, e ele tem que saber ouvir o que é diferente. Não é possível que a gente esteja tão intolerante que a gente não aceite nem conversar, nem dialogar com quem pensa diferente de nós. Tá certo? Então, o que diz esse número 68, né? Outro grupo social que sofre as consequências da política estruturada na violência e na criação de inimigos é a população LGBTQI+.
Aí fala da violência, né? A homofobia, violência contra pessoas LGBTQI+, né? Pessoas que simplesmente espancam até matar uma pessoa, por exemplo, um travesti, né? Isso nós abominamos. Nós não concordamos com o que aquela pessoa escolheu fazer com sua vida sexual, ok. Mas nós abominamos que alguém se ache no direito de bater, espancar e matar essa pessoa por causa disso. Porque, vamos ser sinceros, irmãos, não podemos ser hipócritas. Quem é que vai decidir, quem é que vai julgar qual pecado sexual é mais grave do que o outro? O Catecismo da Igreja nos diz que o adultério é pecado, né? Pecado mortal, que rompe a comunhão da pessoa com a Igreja e com Deus. E diz também que o ato homossexual é pecado mortal igualmente. Em lugar nenhum está escrito na Bíblia, nem no Catecismo da Igreja, o adultério é pecado, mas é um pecado menor. A homossexualidade, o ato homossexual é um pecado maior. Não está dito isso em lugar nenhum, né? Então, tudo o que é uma transgressão da natureza da sexualidade humana é pecado mortal. Portanto, o sexo não foi feito para ser vivido individualmente, portanto a masturbação é pecado. O sexo não foi feito para indecência, portanto pornografia é pecado mortal. O sexo foi feito para ser praticado dentro do matrimônio, com abertura à criação de filhos. Portanto, nova união é pecado mortal. Sexo antes do casamento é pecado. Relação extraconjugal é pecado, né? A relação sexual tem que estar aberto à vida. Portanto, uma relação homossexual, homem com homem, mulher com mulher, que não pode gerar filhos, é contra a natureza, portanto, é pecado. Tudo isso é pecado. Tem muita gente que vive enfurnado na pornografia e se acha no direito de acusar o homossexual. Ora, se você não é 100% puro na sua sexualidade, heterossexual, quem é você, cara pálida, para dizer que o homossexual que está praticando a homossexualidade vai para o inferno e você não? Há misericórdia de Deus para você e não para ele? Onde você tirou isso? Tá certo? Então vamos deixar a hipocrisia de lado. Não podemos julgar o próximo. Temos que defender a doutrina católica, crendo naquilo que o Papa Francisco tem dito. Cada um vai até onde consegue ir. Nós não temos o direito de condenar ninguém. Temos que acolher, inclusive, quem pensa diferente de nós, inclusive quem discorda desses pontos da nossa moral católica. Tá certo? Então, gente, vamos parar com bobeira. Falar mal da CNBB é falar mal da igreja, né? Nós católicos dizemos todo domingo no credo: creio na Santa Igreja Católica. É uma incoerência dizer creio na Santa Igreja Católica e dizer a CNBB não presta, é comunista, né? Infelizmente nós temos um presidente da República que durante a campanha eleitoral disse: a CNBB é a banda podre da Igreja Católica no Brasil. Fecha aspas. Quem disse é o atual presidente da República. Se você concorda com isso, você não é católico, irmão. Tá certo? Não é católico. Você escolhe, você vai seguir o presidente da República ou vai seguir a sua igreja, fundada por Jesus? Eu fico com a igreja. Tá certo? Então, cuidado para não romper com a unidade. Do que era dividido, Cristo fez uma unidade, né? Cuidado para você não promover o cisma, a divisão, porque diabo vem da palavra diabolos em grego, que significa aquele que divide. Toda divisão na igreja é obra do diabo. Muita gente pensa que está promovendo a divisão em nome da fé, em nome da defesa da verdade, é o Espírito Santo que me conduz. Não, não é. Se você está dividindo a igreja, por mais que você tenha uma reta intenção, você está sendo instrumento na mão do diabo, porque é ele que provoca o racha na igreja, a quebra da unidade, o rompimento da unidade. Queridos, eu agradeço a todos que participaram desse meu podcast e eu convido você a curtir o meu canal, Padre Juliano Ribeiro, se inscreva no meu canal para você receber as atualizações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso ministério. Deus abençoe você e uma boa quaresma.